Isto você está sintonizado com o grupo do curso médio em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Esse é o curso médio em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Esta é a primeira aula da nova matéria Educação Cristã. Esta matéria vai mexer bastante com a nossa cabeça, com o nosso coração, né? Ela é uma matéria de características técnicas, porém muito práticas, dentro da gloriosa palavra de Deus, né? Quero agradecer, repito uma vez mais, não paro de agradecer as orações que vocês estão fazendo em favor da minha esposa. A situação dela está estável, não melhorou, não piorou, está com uma enorme ferida na perna fracturada, né, resultado do hematoma que dissolveu, fez uma bolsa de sangue, mas está esperando então a cicatrização e entre terça e quarta da próxima semana estaremos partindo para uma nova consulta e essa consulta aqui em Orlando poderá determinar ou não a cirurgia dela, né? Se a gente constatar o nível de incompetência que estamos aqui constatando, nós vamos partir para a cidade de Jacksonville, a 2 horas daqui. Estejam nos ajudando com a oração. Tem um pastor de uma igreja lá que se dispôs de nos ajudar, né? No Hospital Batista da cidade de Jacksonville, está a 2 horas e 15 daqui. Então, infelizmente, se as coisas não forem resolvidas por aqui, nós vamos tentar resolver pela cidade de Jacksonville, que já me foi informado. Esse hospital é um dos melhores da Flórida, né? The Baptist Hospital of Jacksonville. Então, me ajudem em oração para que o Senhor possa nos dirigir, né? Se a coisa tem que ser feita por aqui, vai ser feita por aqui. Senão, nós vamos viajar para Jacksonville, teremos ajuda de transporte, os irmãos que vão nos acolher ali, seja, a gente não está de todo aqui em Orlando, sim, estamos sozinhos, mas graças a Deus que Deus moveu, né, o coração de um pastor que eu preguei na igreja dele há 2 meses atrás, e ele soube, né, da situação e sentiu muito no coração em dar essa pequena, para ele é pequena, mas para nós é gigantesca ajuda. Tá? Lembre-se do nome dele, Jonatas, ele se chama Jonatas Araújo, um homem de Deus, é um anjo que Deus colocou no nosso caminho para nos, pelo menos, dar uma pequena luz, um sinal verde nesta situação. Outro sim, eu fiz uma postagem hoje, preste bastante atenção, por favor, né? Eu não vou tomar muito mais tempo. Eu fiz uma postagem hoje, eu creio que você já deve ter observado no grupo, e essa postagem fala exatamente desse diagrama, que fala sobre as matérias do curso médio em teologia. Durante esta semana, por favor, os alunos que puderem, e é importante que eu tenha isso o mais rápido possível, tá? Você pode usar essa mesma tabelinha aqui, ó, essa mesma, fotografa ela ou procure imprimi-la, ou manda para mim no meu WhatsApp no privado, dizendo, pastor, eu fiz estas matérias, tá? Porque alguns de vocês passaram pelo CETAGAP e aquela transição do CETAGAP, infelizmente, foi muito tumultuada. Até hoje estamos tendo reflexos, né? Porque foi uma situaçãozinha muito constrangedora pela qual nós passamos, mas alguns alunos que passaram pelo CETAGAP já fizeram algumas dessas matérias. Então, a intenção não é repetir essas matérias, né? Mas acoplá-las, né? O que foi feito no CETAGAP coincidindo com esta grade nossa, então a gente simplesmente acopla, né? Eu tenho as cópias das notas, então eu acoplo a nota e aí você vai me dizendo, pastor, fiz esta matéria, porque aí não haveria a necessidade de cometermos este erro, né? Hoje, por exemplo, temos uma aluna que já veio lá do CETAGAP, já fez essa matéria que vamos iniciar hoje, então ela vai ficar afastada até a outra matéria. Então, por favor, me ajudem, tá? Vocês, até sexta, sábado, se puderem, me mandar no meu privado, baseado nessa tabelinha que eu mostrei no grupo, só me diga as matérias que você já fez, seja no Bereia, seja no CETAGAP, compreendeu? Se você vê ali a matéria, fiz, amém. Manda, coloca lá o check, e aí para a gente trabalhar direitinho, né, para confirmar com os registros que nós temos aqui do nosso lado, tá bom? Todos entenderam? Pastor, só uma dúvida. Sim. Mesmo que tenha sido no curso básico, o nome da matéria não tem o 1 e o 2, tem só o nome da apologética, por exemplo. Presta bem atenção, irmã Ruth, bem atenção todos, né? Para não ficar nenhum tipo de mal entendido, as matérias que aparecem no curso básico, é impossível delas aparecerem
no médio, a menos que, como a irmã Ruth colocou, ou seja, uma sequência, 1, 2, 3, 4. Se é uma sequência, aí sim. Por exemplo, a coisa mais normal, se aparecer lá no curso médio, tem que aparecer 2. Por que 2? Porque apareceu como 1 no curso básico. Quantos estão me entendendo, gente? É uma questão lógica. Se aparece no curso médico, exemplo, apologética 2, é porque já teve apologética 1 no curso básico, entendeu? Então você olha com atenção, é só você olhar com atenção aqui, ó. Já vou até dizer, Bibliologia 2, tá aqui na nossa grade. Isso quer dizer que já tivemos lá no básico Bibliologia 1. Homilética 2, isso quer dizer que já tivemos no básico Homilética 1. Nós temos aqui a hermenêutica bíblica e exegese bíblica 2, porque já teve no básico. Então, essa vai ser a próxima matéria depois dessa, tá? Hermenêutica e exegese bíblica 2. Né? Cartas Paulinas 2 veio a sequência dentro do médio, 1 e 2. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso aqui é importante, tá? Então, só você olhar aqui nessa grade o que está aparecendo como número 2. Isso quer dizer que apareceu já lá no básico. A única exceção é Cartas Paulinas 2, porque estudamos as duas sequências no curso médio. É a única exceção. Agora, o que você vê de 2 aí, tirando Cartas Paulinas, é porque já foi estudado lá atrás no básico, seja no básico do CETAGAP, seja no básico do BERE. Então, o que você vê aí que já fez, coloca check, 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 check. E o que você não fez, eu já vou saber exatamente o que você não fez, aí eu vou conferir com a lista que eu tenho aqui, entendeu? Para não haver nenhum tipo de equivocação ou repetição, para que nenhum aluno fique nem de mais, compreendeu? Nem de menos, fique na medida exata. Amém? Vamos lá? Vamos começar então? Ok, como vocês já sabem, Deixa eu fazer um elogio, pastor. Esse Sim? microfone está fazendo uma grande ênfase. O volume está muito bom e a dicção assim, do Ó, som da voz está perfeito. Gostei. me permitem fazer um agradecimento a Deus, acima de tudo a Deus, né? Semana passada um aluno me surpreendeu, né? Ele disse, pastor, como é que está a sua situação aí? Lutando bastante, né? Eu vou lhe mandar um presentinho para alegrar o irmão no meio da sua tribulação. Ok, todo presente é bem-vindo, né? Mas o melhor presente é a oração. Não, não, isso vai alegrar a sua voz. Eu olhei assim, ok, ele é muito cômico, ele é muito engraçado. No sábado, aí o PS coloca isso aqui, ó. Olha só, um microfone profissional, esse negócio para fazer podcast, Benção. locutor de rádio. Eu falei, Você tá rapaz, igual uma voz de locutor. eu não estou entendendo. Eu falei, meu irmão, qual é a tua? Não, pastor, o senhor vai fazer daí do seu escritório um estúdio. Só o Lucas tem um Entendeu? desse. Exatamente. Eu me lembrei na hora do Lucas. Eu pensei, isso é coisa do Lucas. Isso é coisa. Não, e ele conhece o Lucas, não vou dizer, ele pediu para não ser identificado. Eu falei, rapaz, você me lembrou o Lucas. Não, eu sei disso. Eu conheço o Lucas, já vi o microfonaço dele, eu me inspirei e decidi, não, vou deixar o pastor Prestes um pouquinho mais contente. Rapaz, gente, para a glória seja dada ao nome do Senhor. Isso aqui é coisa de gente grande. Quem sou eu? Me senti Deus. pequenininho quando recebi isso aqui. Fiquei assustado depois, quando fui ver o falou do negócio. Rapaz, você é doido? Não. A escola, o reino, merece o melhor. A glória seja dada ao Senhor. Então, lembre-se nas suas orações desse aluno anônimo, que ele pediu não ser identificado, para que Deus possa recompensar 10 mil vezes, né, esse aluno. Essa eu não esperava, realmente. Quando eu abri a caixa, rapaz, que negócio é esse? Aí ele me liga, já recebeu o meu presentinho? Agora me ajuda a montar, né? Esse negócio aqui não é para minha cabeça. E ele entrou no vídeo e me ajudou a montar o bichinho, né? Pelos vídeos do Zoom. Não, agora, pastor, vai resolver isso, o senhor vai ficar feliz na vida. Então, que Deus seja, acima de tudo, glorificado, né? E se é para a escola, para o reino, nós estamos felizes. Toda a glória seja dada ao Senhor. Página 1, página de número 1. Princípios que devem orientar a educação cristã. Não se esqueçam, então, por favor, os que puderem, né, façam um esforço até da sexta, sábado, me mandarem a listinha das matérias baseadas na tabelinha que eu enviei, as matérias que você já fez, tá? Para eu ter tudo acertadinho, para eu conferir aqui do meu lado, para não haver nenhum tipo de incongruência ou divergência ou contradição, para depois a escola acidentalmente causar um probleminha para você, nós não queremos isso.
A matéria que nós estamos iniciando hoje, por incrível que pareça, é uma das mais importantes da teologia, embora ela não é uma matéria 100% bíblica, mas ela tem uma base bíblica muito forte. Ela é uma das matérias técnicas, né, dos cursos de teologia. Por exemplo, homilética é uma matéria técnica, geografia bíblica é uma matéria técnica, educação cristã também é uma matéria técnica, embora ela tenha uma aplicação muito prática, e vocês vão entender por quê. Definição de educação cristã. Antes de definirmos o que é educação cristã, olha que interessante. Precisamos primeiramente conceituar o que é educação. É muito normal, né? Nós ouvirmos as pessoas mais de idade falarem para as crianças: criança mal educada, ou deixa de ter falta de educação, né? Nós costumamos muito ouvir isso no nosso meio de convivência. Agora, vamos definir de uma maneira bem clara o que vem a ser educação. Para dar essa definição, melhor ouvir as palavras dos educadores, né, brasileiros, né, porque nós não vamos trabalhar com a educação da boca de um estrangeiro, porque educação também é uma coisa de nível cultural. Como estamos numa escola teológica de língua portuguesa e com alunos, na sua grande maioria, né, brasileiros, pelo menos eu não me lembro que nós temos nenhum português estudando conosco. Então, nós vamos usar as palavras de uma educadora por nome de Maria Lúcia Aranha, né? Ela, inclusive, ela é descendente de Oswaldo Aranha, não é coincidência, não. Ela tem uma ligação com o chanceler brasileiro que deu voto de Minerva para a criação. Se não me engano, ela é sobrinha neta de Oswaldo Aranha. Então, Maria Lúcia Aranha, ela dá a seguinte definição: a educação é um conceito genérico, mais amplo, que supõe o desenvolvimento integral do ser humano, quer seja da sua capacidade física, intelectual e moral, visando não só a formação de habilidades, mas também do caráter e personalidade social. Olha que coisa curiosa, né? A educação é uma coisa que começa dentro de casa, mas ela vai ganhando forma em outras esferas de convivência da nossa sociedade, né? Ou seja, quando estamos estudando, nós recebemos um tipo de educação, que é a educação formal e acadêmica. Em casa, nós temos a educação familiar. Todo esse pacote, ele se constitui em algo que a psicologia chama de formação. Então, não tem como separar educação de formação. Entende? A minha formação, a sua formação, a nossa formação, ela é proporcional à educação que recebemos ao longo da vida, seja dentro de casa, seja numa escola, seja numa convivência. Então, a educação ela está demasiado ligada à formação. Já o pastor e educador Marcos Tuller, esse eu conheço pessoalmente, ele é um tremendo comentarista das revistas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, já escreveu muitos livros de pedagogia cristã, de treinamento para líderes. Não sei se alguém aqui já ouviu falar do pastor Marcos Tuller, mas eu recomendo livros que ele tem. Tem muitos livros bons no mercado sobre o assunto. Pastor Marcos Tuller hoje já estaria talvez um pouquinho da nossa idade, perto dos 58, 60 anos. Ele define, então, da seguinte maneira a educação: um fenômeno mediante o qual o indivíduo se apropria em quantidade maior ou menor da cultura da sociedade, onde se desenvolve, onde se adapta ao estilo de vida da comunidade, onde se faz o progresso. Lembre-se que aqui Marcos Túlio não está definindo a educação cristã, senão a educação no seu sentido mais amplo e no sentido mais genérico. Aí, se você observou nas palavras dele, aí já entra o fator cultura, entendeu? Então, a educação ela é muito variável de acordo com a cultura. Exemplo, os judeus têm uma cultura, os islâmicos têm uma cultura, os mormons, não sei se vocês já ouviram falar, tem um estado aqui na América chamado Utah. Alguém conhece o estado de Utah? Já ouviu falar de Utah? Pelo menos eu ouvi falar. Yes. Eu já estive em Utah 2 vezes. É assustador, irmãos. Quando você entra em Utah, parece que você está em outro planeta.
Está dentro dos Estados Unidos, está, mas a cultura dos Mormons, ela é tão forte em Utah, que cada lugar, canto de Utah respira o mormonismo. É uma coisa impressionante. Até dentro das igrejas evangélicas, queiramos ou não, um pouquinho da cultura mormônica ou mormônica domina. É incrível. Eu estive ministrando em 2 igrejas hispanas em Salt Lake City no ano passado e eu fiquei bem assustado como o peso dos Mormons influencia até mesmo a igreja evangélica, que não deveria, entendeu? Nós vimos coisas lá que eu não vou entrar aqui em detalhes, que eu fiquei um pouco assustado, realmente um pouco assustado. Falei, uau! Para vocês verem que a educação de um local, queira ou não, ela exerce, né, uma pressão de influência, que em alguns casos não deveria, mas é a questão da cultura. Agora vamos passar para definições de educação cristã. Educação cristã é um processo de educação e aprendizado sustentado pelo Espírito Santo e baseado nas Escrituras. Então, nós temos a Bíblia como a chave, como alicerce desta educação. Procura guiar indivíduos a todos os níveis de crescimento através de métodos do ensino em direção ao conhecimento e vivência do plano e propósitos divinos mediante Cristo em todos os aspectos da vida. Também equipa as pessoas para o ministério efetivo com uma ênfase geral em Cristo como mestre educador por excelência e seus mandamentos de fazer e treinar discípulos. Preste atenção. Você vai encontrar no YouTube vários pregadores, não é exagero não, é só você averiguar isso. Batem forte na tecla. Jesus ocupou mais de 70% do seu ministério a pregação. Aí tem um negócio errado. Eu já ouvi isso de 10 pregadores renomados. Eu não vou citar aqui o nome de 2 que vocês vão quebrar o pescoço e cair para trás, como Elias. Como Eli. Ocupou no ensino. 75% do ministério de Jesus concentrado no ensino, na educação. Só 25% na pregação, mas esses renomados pregadores, né? Não tenho nada contra, eu tenho inclusive uma admiração com 3 ou 4 deles, né? Estou subscrito no canal deles, mas neste aspecto eles escorregaram na maionese. Até eu, com carinho, há uns 5 meses atrás, eu mandei uma mensagem assim em off, falei, meu irmão, tem negócio errado. Sou seu admirador de carteirinha, mas não estou entendendo da onde o irmão tirou isso. 75% do ministério de Jesus voltado para a pregação e 25% para o ensino. É o contrário. Jesus é o mestre, o educador por excelência. Aí eu dei um exemplo, né? Eu mandei uma mensagem para ele em off, meu irmão, só olha esse exemplo. Quantas parábolas Jesus deixou escritas, registradas nas Escrituras? 53. Quem fez isso na Bíblia? Ninguém. Eu não conheço nem o apóstolo Paulo, que é considerado o mestre dos gentios, fez algo dessa envergadura. Tinha que ser quem? O mestre dos mestres, Jesus Cristo. Aí eu brinquei, né, com carinho. Acorda, meu irmãozinho. Só olha para você ver as parábolas que você vai entender a primazia do ministério de Jesus, que é a educação, é o ensino. Vamos lá. Mateus mostra, ele inicia ensinando. Ensinando, exato. Não tem melhor exemplo, né? Os evangelhos, como Mateus já arranca ensinando, né? De uma maneira. O problema é que hoje em dia o povo fala que Jesus fez coisas que não estão no evangelho. Por exemplo, uma frase, para mim, é uma frase feita, que as pessoas falam que Jesus falou, possivelmente o que quase todos já ouviram falar assim, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Isso é mentira. Yeah. Jesus foi o pregador que mais falou do inferno. Yeah. Não quer dizer que ele falou mais do inferno do que do céu. O pessoal Exato. O que os evangelhos ensinam. Só que essa frase pegou que os pregadores vivem repetindo. As pessoas repetem a frase que não é verdade. Jesus enfatizou mais o inferno do que o céu, é verdade. Outro, a questão, qualquer outra pessoa. A questão da ênfase. Não mais do que o céu. Há um problema sério de interpretação, gente. Isso é sério. Quando você trabalha com a troca de palavras, você coloca na boca de certos pregadores o que a Bíblia não diz. Então, Jesus enfatizou. O que enfatizou? Deu mais
relevância, mais importância, né? Em ênfase. relação, exato, né? Deu mais frequência, chama mais atenção sobre o inferno do que o céu. E não a questão que falou mais. É uma coisa um tanto proporcional, mas a chamada principal que Jesus se dedicou foi definitivamente em nos chamar a atenção para o inferno, porque não é o nosso lugar, não é um lugar para nenhum ser humano, entendeu? Essa é a razão por que Jesus enfatizou, né? Se ele enfatizou com tanta veemência, é para dizer, ó, para lá você não pode ir, e para lá eu não quero que ninguém vá. Agora, se você for, você vai com as suas próprias pernas, né? Você vai porque quer. Entendeu? O problema é que nós não, alguns pregadores não entendem a importância e o espaço que a ênfase deveria tomar. Mas vamos lá. Educação cristã, letra B, é um processo que ocorre tanto informalmente, através de uma série de eventos planejada, sistemática e contínua, objetivando levar o crente a conformar-se à imagem de Cristo, maturidade, tendo como base a autoridade das Escrituras Sagradas, sustentada pelo Espírito Santo, visando a glória de Deus. Esta letra B vamos dizer, a melhor definição de crescimento. Até 25 anos atrás, eu não estou indo muito longe, gente, eu não tenho vergonha de dizer a minha idade, tenho 62 anos, vou cumprir 63 em setembro 2, pela bondade de Deus, conheci Jesus em outubro de 1969, serão agora, se Deus me der vida e saúde, em agosto, eu estarei fechando 53 anos nos caminhos do Evangelho. Durante toda a minha trajetória, humildemente eu falo isso, de 25 anos para trás, eu vi as igrejas, os líderes, os pastores, dando uma importância tremenda ao crescimento bíblico da igreja. Aí você vai me perguntar, o que é o crescimento bíblico da igreja local? Baseado em quantidade ou em qualidade? Aí você vai lá em Atos dos Apóstolos e tem a resposta. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela cresceu primeiro em qualidade. E a qualidade gerou crescimento quantitativo. Mas hoje, vamos ser abertos, não estou querendo aqui escrachando, alguns de vocês já me conhecem há algum tempo, eu não tenho o hábito de escrachar ninguém, de ridicularizar ou criticar ninguém, porque nós somos maduros, somos servos de Deus, temos juízo na cabeça, né? Nos esforçamos para sermos o mais bíblico possíveis e o menos imparciais, né? Não podemos aqui tomar partido, mas hoje um bom número, se não 70% a 80% das igrejas, não consideram isso aqui com respeito ao crescimento bíblico, que o crescimento de hoje ele é mais olhado pelo lado da quantidade. Não, a minha igreja tem 1.200 membros. Aí você vai perguntar, por que se valoriza tanta quantidade? Porque se valoriza hoje a renda, se valoriza as entradas. Não está se valorizando tanto como há 25 anos para trás, a pessoa em si, o ser humano em si, visando que é importante que, um exemplo, que o Lucas Morelles, ele dê fruto, ele dê mais fruto, ele dê muito fruto. Por quê? Porque um cristão que está dando fruto, está dando mais fruto e está dando muito fruto, ele vai ser um potencial discípulo de Cristo que vai atrair a outros a Jesus. Mas hoje, algumas igrejas elas querem apresentar crescimento através de números. E números, vamos ser sinceros aqui, números traz status, traz apreciação, traz Poder. aplauso, traz poder exato, traz fama. Então, hoje, algumas igrejas, eu estou dizendo isso com muita tristeza no coração, é raro uma igreja, um ministério que não está se preocupando com crescimento quantitativo. E a maior prova disso é que está se menosprezando educação cristã. Só para vocês terem uma ideia, nada pessoal. Aqui era para termos pelo menos 15 vezes mais o número de alunos. Mas por quê? Porque isso é uma coisa que está vindo lá de trás, entendeu? Não há uma valorização tão grande pelas escrituras. Os judeus ortodoxos, religiosos, valorizam mais estudar a Torá
do que nós. Está aqui a irmã Lúcia Micos, que tem uma convivência, né, com os judeus, que estudam a Torá. Os judeus, seja ele tradicional ou messiânico, eles valorizam o estudo da Torá de uma maneira quase de louca. Se você convive com um judeu, você vai dizer, peraí, o que é isso? Não, depois de Deus, do oxigênio da vida deles, a Torá é tudo. Né? Claro, eles têm uma consideração tremenda pela família, mas se nós tivéssemos como evangélicos a dedicação que o judeu tem pela Torá, ou o islâmico que tem pelo Alcorão, meu Deus, o mundo já estava ganho para Cristo. As igrejas não estariam perfeitas, obviamente que não, porque onde tem a mão do ser humano vai ter as imperfeições normais, mas as igrejas estariam mais treinadas, mais equipadas para preparar discípulos que saíssem para pregar, e hoje nós estamos muito vendo isso. Hoje a igreja trocou os papéis. Deus deu a Israel o papel de atrair as multidões, as massas, e Deus deu à igreja o papel de sair. Então, o papel de Israel, olha só, o papel de Israel é atrair. Esse foi o papel que Deus para a nação de Israel desde o tempo de Abraão, desde a chamada de Abraão. E Deus deu para a igreja o papel para sair, porque o próprio nome, igreja, eclesia, saídos ou tirados para fora. Então, a igreja foi chamada para sair, mas nós estamos vendo o contrário. A igreja decidiu se fechar dentro das quatro paredes. A igreja não está honrando o seu chamado de sair. E por que não? Porque não está valorizando a educação cristã, ou seja, aquilo que vai valorizar e incrementar o seu verdadeiro crescimento, que é o qualitativo. Agora você vai entender melhor isso aqui. Letra C. Programa pedagógico que, tendo como fundamento a Bíblia Sagrada, procura o aperfeiçoamento espiritual e moral dos que dizem ser cristão e procuram atender o chamado do Evangelho de Cristo. Por que muitos não estão atendendo o chamado do Evangelho? Porque não estão entendendo a importância da educação cristã. Está aqui, ó, princípios da educação cristã. José Abraham vê a educação cristã como um processo. Diz ele que a educação é o processo através do qual a comunidade de fé se conscientiza e se transforma à luz de sua relação com Deus em Jesus como Cristo, que o chama a viver em amor, paz e justiça consigo mesmo, com o seu próximo e com o mundo, em obediência com o reino de Deus. E ilustra o processo usando a natureza. Olha só que interessante. Uma forma de entender isto é observar os processos da natureza como uma semente. Quem já viu, quem já teve na mão aqui uma semente de qualquer planta, de qualquer fruta? Tem de vários tamanhos, concordam comigo? Por exemplo, a semente do abacate é uma semente um pouco grandona, não é? Alguém aqui gosta de abacate? Você é um privilegiado, eu detesto. Meu filho e minha esposa são doentes por abacate. Estou aqui em casa, falte o arroz, falte o feijão, falte o fubá, mas se faltar o abacate, dá briga. Não me falta o abacate na sua vida. Gente, hoje tive briga, minha esposa lá deitadinha, né? Começou a gritar, cadê meu abacate? Falei, mulher, esquece, você tá com essa perna levantada. Mas deu um grito feio. Acabou o abacate, vai lá no abate. E não pode ser pouco, não. Ela é exagerada. Fora que a semente do abacate, se você procurar na internet, tem os benefícios da semente do abacate, que são muito boas. E minha esposa leu sobre isso. Ela raladinha e faz um chazinho, e os benefícios. Aqui em casa parece casa de curandeiro, gente. Tem lá o cantinho da minha esposa com as ervazinhas dela e tem os caroços de abacate que ela moe no liquidificador. Vocês pensam, isso mesmo, se a irmã Ruth vem aqui em casa, vai tomar chá de abacate até não aguentar mais. Isso. Às vezes a casa Ô, pastor, mas o abacate é o quarto melhor fruto, legumes, whatever, para o seu organismo, o quarto melhor. Já li alguma coisa, mas o meu paladar não aceita o bendito mexicano do abacate. Come com tudo. Come com tudo. Eu não tomo vitamina de abacate de jeito nenhum, mas eu como com vegetal. Eu preciso ser convertido ao abacate, ao avocado, gente, mas não tem jeito. Pensa numa... Não, gente, quando eu puder, eu vou mostrar para vocês. A minha fruteria, assim, é uma gordinha, cheia de abacate. Até para fazer uma árvore de Natal de abacate. Mas o que eu quero dizer... Está engraçado isso aqui. Não, daqui. Converta ao abacate, estou brincando. Meu Deus, eu preciso disso, né? Porque misericórdia. Mas a semente do abacate ela é grandona, correto?
Vocês já pegaram a semente de mostarda na mão? É o completo oposto, é a coisa mais louca. Alguém já teve na mão a semente da mostarda? Ela é minúscula, minúscula. Minusculíssima. É igual um ponto de um lápis. Exato, parece Tá um ponto. apontado. Se você não prestar atenção, parece que você está pegando um lápis e fazendo uma ponta na sua mão, de tão pequena que ela é. Vocês já viram a árvore da mostarda, como é que é o negócio? Um negócio bruto. Aqui dentro do meu condomínio tem 2 pés de mostarda. Rapaz, passei esses dias caminhando, né? Eu fiquei, que é isso? Desse tamanhão? Quase da altura de uma palmeira. Eu falei, uau, nunca tinha visto. Enorme. Aí me lembrei das palavras de Jesus, né? Pequenininho, pequenininho a semente. Mas quando cresce, assim, aninha os pássaros do céu, né? E essa aí, acho que meio de tu. Alguém colocou adubo do tamanho de uma palmeira, bem coladinho com uma palmeira. Onde eu quero chegar com isso? Que a natureza nos ensina a entender esse processo da educação. A semente, olha só, ela tem a potencialidade de se transformar em uma árvore, de onde se colhe os frutos, porém não ocorre do dia para a noite, instantaneamente. Requer que a semente seja plantada em lugar onde há terra e água. Através do tempo e das diferentes mudanças que vão ocorrendo nela, por certo, germinará e começará seu processo de crescimento e em dia nos dará os seus frutos. E tudo isso tomará tempo, em alguns casos mais do que os outros. Quem de vocês aqui gosta de manga? Manga? Eu acredito que sim. Nem fala, hein, pastor? Eita, mineiro, carioca e paulista são meio doidos por manga, né? Os sulistas não são muito, porque não tem muita manga no Paraná, Santa Catarina. E lá, o Lucas, como gaúcho, não, no Rio Grande do Sul eu vi, né? Na área de Santa Maria, Lucas. Santa Maria, Porto Alegre, vi mangueira, mas é muito comum no Rio Grande do Sul por causa do clima. Ó, você vê, Passo Fundo eu vi muita mangueira. Mas por que eu estou me referindo a isso? Ela não é original de lá, por isso, pastor. Aonde? É porque ela não é original de lá. Não é originária, ela foi levada, né, para o Rio Grande do Sul e levada. plantada, né? Ela não é uma planta origem, né? Nem Santa Catarina também vi pouco, no Paraná eu vi alguma coisa, né? Agora São Paulo, Minas, Espírito Santo é impressionante. A manga-espada, vocês conhecem a manga-espada? Meu Deus, não faz isso não, pastor. É a mais deliciosa. Aqui tem um mercado em Orlando chamado Seabras, é preço de ouro, $3, uma manga-espada, uma. É de ouro, entendeu? Tá barato. Tá barato? Nossa, Eu pagaria. Uau, minha esposa é doente por isso, né? Quinta-feira eu vou comprar, porque ela já reclamou ontem, né? Cadê a minha manga? É abacate manga. Até a pequenininha e tem a grandona, né? A pequenininha, segundo minha esposa, é a mais suculenta, muito suculenta. Demais, ela é demais. Mas por que eu estou me referindo? A manguita é a melhor. Como? A manguita é a melhor, A que é a pequenininha. Isso, ela é mais ou menos assim. Mas por que eu me refiro... chama a coquinha. Porque eu me refiro à questão da manga. Não sei se vocês sabem que quando você planta uma manga-espada, né, a semente de manga-espada, ela toma de 9 a 11 anos para gerar os primeiros frutos. Pelo menos eu li isso no livro de botânica, alguns anos atrás. Eu fiquei impressionado. De 9 a 11 anos. Você planta à espera do relógio. De 9. Hoje você acelera o processo, você sabe, né? Por adubos, por processos... Não assim, só dar uma pequena explicação para o senhor. Não pela semente. Se o senhor for num galho da mangueira, tirar a casca, colocar a terra, enrola, ela brota muito mais rápido. É um processo de poda que acelera. Li alguma coisa também. Não li assim os detalhes, mas li alguma coisa. Mas se não fizer isto que o irmão José está falando, o tempo seria de 9 a 11 anos. É muito tempo, né? Do momento do plantio até a geração dos primeiros frutos. A educação é algo mais ou menos parecido. A educação cristã é uma coisa que toma uma vida, quase uma vida. Em outras palavras, se vocês querem, se nós queremos ter uma educação cristã básica, equilibrada nas nossas vidas, é um processo que vai tomar tempo. Pelo menos por baixo, acima de 5 anos. Não menos do que isso. É impossível termos uma educação cristã sólida, básica, elementar, abaixo de 5 anos. E isso tendo um alimento, né? Tendo a convivência diária. Vamos entender melhor isso aqui agora. Pastor? Sim.
Então, até a natureza mostra para a gente que nem todos nós vamos dar fruto ao mesmo tempo. Exatamente, né? Exatamente. Às vezes a gente fica ansioso, não quer esperar o tempo de Deus na vida da gente para a gente dar nosso fruto e ver o irmão do lado dando fruto e fica naquela ansiedade, quando vai ser comigo, quando vai ser comigo? Muito boa essa abordagem da irmã Graciela, porque eu ia falar sobre isso na próxima aula, mas já posso adiantar que é interessantíssima. A parábola do semeador. Quem já leu a parábola do semeador? Alguém já leu? Vocês já prestaram atenção que a parábola do semeador fala de 4 tipos de terra, 4 tipos de terreno? Muito interessante. Em cima disso que a irmã Graciela falou, ok? Dependendo do tipo do terreno que eu sou, que você é, que nós somos, nós vamos dar fruto assim. E dependendo do terreno, vamos, levar um tempo. E alguém vai se questionar. Um exemplo, porque o irmão Wellington deu fruto em 2 anos, mas a irmã Ruth deu em 3 meses. O preparo da terra, né, pastor? Exato. Para que a semente seja jogada. Às vezes, certas terras, elas são prontas. Exatamente. Tem outras que ela é deficiente. Yeah. Deixa eu falar algo importante. Sim, por favor. Eu tenho algumas plantinhas, tipo 3 aqui em casa. E existe um processo quando a gente vai precisar replantar ou ajustar aquela planta na questão da raiz. Como é que está as nossas raízes? Qual é a profundidade que nós temos? Que daí entra na questão também do alimento certo, o preparo com a palavra, porque senão ela não germina. Eu tenho um cacto aqui em casa e ele estava caindo. Na hora que eu levantei, eu nunca tinha replantado um cacto. A raiz dele era enorme e ele conseguiu sobreviver por causa disso. Yeah. Assim também é a palavra do Senhor Jesus. Exatíssimo. Plantado, né? Exatíssimo. Mas vai também de encontro a que ponto se valoriza, até que ponto se valoriza o cuidado desta terra. É aí que eu quero chegar e bato na tecla. Hoje os líderes, as igrejas, as lideranças não estão, me perdoe, não estou aqui falando em detrimento a nenhuma igreja, nenhum ministério, mas vamos olhar a realidade. A maioria, mais de 70%, não estão valorizando o investimento na educação cristã. Se investe tudo na igreja, se investe milhares de dólares por um templo lindo, formoso, ostentoso, faraônico. Bancos, né, e carpetes. Se investe milhares de dólares em equipamento de áudio e som. É importante? É importante. Está aqui um presente que eu nunca esperei na minha vida ter, nunca tencionei ganhar, mas é algo importante. É uma necessidade? Sim, mas não é uma prioridade. Olha só, irmãos, há uma diferença entre necessidade e prioridade. Eu tenho um microfone como hoje eu tenho, e falo para a glória de Deus, nunca para mim foi uma prioridade, mas Deus achou por bem, não. Chegou o teu tempo em você ter esta necessidade, porque isso aqui nunca foi prioridade, mas educação cristã, hoje as igrejas não estão entendendo, não é necessidade, é prioridade. Quando as prioridades são colocadas em 2º, 3º, 4º plano, vai gerar o quê? Uma geração de cristãos espiritualmente atrofiados. E hoje nós estamos vendo isso. Atrofiados, raquíticos, deficientes, pastores que nunca deveriam ser pastores, eu falo isso com profundo respeito, por causa do quê? De uma educação atrofiada, de uma educação raquítica. Eu não estou falando de preparação acadêmica apenas, que ela é importante. Estou falando de preparação espiritual, ministerial. Gente, há 25 anos atrás, algumas igrejas, até as Assembleias de Deus, e eu passei um bom tempo nas Assembleias de Deus, elas se preocupavam em investir com treinamento de obreiros. Hoje é raro você ver uma igreja que se preocupa, pelo menos, ter uma escola permanente de treinamento de obreiros. Alguém já ouviu falar nisso? Escola permanente de treinamento de obreiros. Eu só conheço 2 igrejas americanas, aqui na Flórida e 5 em Illinois, que se preocupam com isso. Mas as igrejas brasileiras, vocês conhecem? Eu não conheço. Se existir, me avisem, que eu quero conhecer esta igreja, porque ela está, então, querendo fazer um investimento em algo que não se faz, pelo menos, há mais de 25 anos. Irmã Lúcia e Lucas. Irmã Lúcia, primeiro que ela pediu, depois Lucas. Irmã Lúcia.
pastor, podemos entender também sobre a figueira, né, plantada na vinha. Ela tinha uma terra fértil, ela tinha tudo para crescer. Né? Mas passaram anos e mais anos, e ali que ela estava tendo o maior cuidado. Assim também o Senhor em nossas vidas. O Senhor nos coloca numa posição, num lugar, e nos dá oportunidade, como nós estamos falando da educação cristã, da palavra de Deus. Quer dizer, a gente tem todas as ferramentas nas mãos, eu estou dizendo assim, de maneira geral, e muitos, às vezes, menospreza aquela terra fértil, igual a oliveira estava ali, ela poderia ter crescido, ela poderia ter dado fruto, né? E olha que ele veio, ele voltou, ele ficou ali como o quê? Pelo menos uns 7 anos, né? Pelo menos 7 anos para ver se ela dava fruto, e ela não deu. Então, hoje a gente vê muitos mortos, muitos sem vidas, mas é sem vidas mesmo. Falam, né? Fala como oliveira, parece que é bonita, mas está seca, não dá fruto nenhum. Nós vamos entrar nessa área que a irmã Lúcia está dizendo, uma área bem delicada, uma área que eu falo com tristeza. Por quê, irmãos? Eu falo com tristeza e, ao mesmo tempo, com muita humildade. Eu já sou educador cristão há 48 anos. Que isso, pastor? Eu comecei com 14 anos de idade. Numa época, não estou me colocando como super cristão ou super obreiro, não se trata disso. É que Jesus decidiu me colocar com 14 anos no meio de uma roda viva que pertencia só a pessoas adultas, tanto que eu fui muito questionado. E é normal, não é? Quem é um rapaz, um adolescente de 14 anos? Um cabeça de vento, essa é a verdade. Nos dias de hoje é um cabeça de vento, como naquela minha época também, um cabeça de vento. Mas meu pastor assinava embaixo, dizendo, eu assino embaixo, eu dou minha mão e minha cabeça no fogo. Como é isso? Eu tenho 14 anos, testa o menino. Se o menino for aprovado, vocês vão dar razão que eu estou falando, eu não sou idiota. Meu pastor brigou muito. Pastor Túlio Barros Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus de São Cristóvão, 14, eu fui o primeiro diácono naquela época solteiro aos 14 anos de idade. O primeiro professor de escola dominical de adolescentes solteiro naquela época. E fui o primeiro educador cristão do Instituto Bíblico Pentecostal com 14 anos. Uma experiência chata, estranha, né? Quando eu entrei numa sala de aula com 46 alunos, perguntaram, eu estava sentadinho lá na frente, quietinho, aí você está tomando o lugar do professor? Ele estava esperando um professor novo, não, mas eu sou o professor. Começaram a rir. Imagina o pessoal rindo, né? Mas que idade você tem? Tenho 14 anos. Não, sai daí. Aí me deram um empurrão, né? Um evangelista, nunca me esqueço, de uma igreja no bairro da Zona Norte do Rio, me deu um empurrão e me afastou da mesa. Aí nisso entra o reitor da escola teológica. Eu quero apresentar a vocês o novo professor. Aí todo mundo aplaudindo, aí uma irmã, quem é? Ué, esse aqui, na frente de vocês. Todo mundo se assustaram pensando que era uma brincadeira de mau gosto e ficaram muito envergonhados. E eu fiquei preocupado. Falei, pastor Lawrence Walsh, e agora? O que eu faço? Eles vão ter que te respeitar. Como Timóteo teve que ser respeitado no meio daqueles presbíteros velhos. Eu falei, Jesus, aonde eu amarrei a minha cabrita? Mas não foi uma escolha minha, entende, irmão? Foi um chamado. Não sou melhor do que ninguém. Foi um chamado que Deus me chamou, foi duro, fui perseguido, fui caluniado, fui xingado pela minha idade. Né? Depois dos 18 anos de idade, começaram a ter um pouquinho de respeito. Você estava como uma esponja, né, pastor? 14 anos é como uma esponja, seu cérebro. Né? Mas eu passei uma prova muito grande. Né? Ministerialmente, eu fui muito discriminado pela minha idade. Compreende? 14 anos de idade. Vamos ser a bem da verdade. A gente dá credibilidade para um adolescente hoje de 14 anos ensinando numa escola teológica? Nem de 20, quanto mais 14, nem de 20. Entende? Mas foi muito difícil, não estou me colocando como o melhor acima de ninguém. Foi um chamado, entende? Que Deus decidiu colocar em nós e agora aguenta. E essa graça de Deus, quando ele derrama uma certa graça específica na vida da pessoa, não tem como. É impossível de alguém querer anular. Mas existe um sentimento discriminatório muito forte nas nossas igrejas, tanto por jovens como por mulheres, né, no ministério.
Mas a gente tem que separar as coisas e saber que Deus ainda tem propósitos com pessoas jovens, né? Respeito muito quando Deus usa muito jovem e mulheres, também eu tenho profundo respeito. Vamos lá então. Vamos à educação cristã informal. Tem 2 tipos de educação cristã. Por favor, eu peço a atenção de vocês, porque isso aqui é importante demais para separarmos uma da outra. A informal, que ela não exige muitas cerimônias. A educação informal é aquela realizada não intencionalmente, ou seja, ela não tem um planejamento sistemático prévio, ou seja, sem intenção de educar, mas está educando. O exemplo de um líder cristão é mais educacional do que os conteúdos que ele ensina, pois os seus alunos podem aprender conteúdos valiosos em decorrência da observação de suas atitudes e de seu comportamento do que em consequência de seu ensino. Em outras palavras, líder com testemunho. Eu não sei se você já conheceu líderes que poderiam não ter conteúdo acadêmico, conteúdo teológico, mas conteúdo de vida. Testemunho. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Eu conheço, pastor. O pai da minha esposa, do meu pastor, ele tem agora, está com 92 anos, semi-analfabeto, tá bom? Foi pastor a vida inteira, os 50 anos de pastorado, e nunca houve uma divisão na igreja dele. Um homem que soube colocar cada um no chamado que Deus tinha, pessoas de formação acadêmicas, assim, muito mais elevada do que a dele, e nunca houve uma divisão, uma falta de respeito. Glória Eles a têm um Deus. carinho com ele Que tremendo, lindo. mas o homem tem uma experiência de vida, tem testemunho e a coisa mais bonita, discernimento espiritual. Uau. E pode colocar cada um no lugar aonde eles prosperaram. Que Isso lindo, é coisa irmã. linda. Irmã, isso não se vê, irmã. Meu Não, Deus, eu não vejo isso não. que há mais de 30 anos. Não quero exagerar, não, irmã. Agora, a senhora me emocionou. Isso aí que a senhora falou, esse Coisa exemplo de linda. testemunho, eu não vejo há mais de 30 anos. É uma coisa linda. Uau, ou seja... pastor, um dia eu estava dando a escola dominical, ele muito simplesinho, né, que sempre vem passear aqui na América, ele falou assim, irmã Lúcia, hoje eu aprendi demais, pastor, o homem tem mais de 60 anos de crente, que 50 isso? anos de pastorado. Uau. Ele falou assim, irmã Lúcia, hoje eu aprendi demais com a irmã, olha a humildade, mas o homem quando abre a boca, toca o acordeon dele, Deus desce, Deus opera milagre, Deus opera maravilha. Ele costuma lhe visitar aí na América? Aqui na América? Não, ele é pai ele é sogro do meu pastor. Ele é pai da esposa do meu pastor. Tem ideia de quando ele vai passar por aí, por Massachusetts? Sempre vem. Me avisa com um mês de antecedência, se eu souber, eu faço doideira. Você tem que ver os testemunhos. Não, eu fico coisa mais linda. Eu fico uma semana aí em Boston, eu tenho 2 famílias aí que podem me receber, dou aula online aí, mas quero conhecer esse homem. Ele é a coisa mais linda. Quero sugar 1% dessa unção. Raridade. Eu consigo sobreviver um pouquinho mais, né? 92 anos, lúcido. Ei, coisa boa. Lúcido. Tem unção. Coisa linda. Eu vou puxar 1% da gotinha dele para eu me manter mais 10 anos pela frente. Glória a Deus. Eu sou apaixonado com ele. Depois nós conversamos em off. A senhora me dá as dicas aí, quando ele tiver para chegar aí, nós vamos chegar junto para conhecer esse homem de Deus. Vamos lá. Anotou aí? Testemunho. Você pode ter tudo que você considera o mais caro na sua vida. Mas, na verdade, o mais caro que nós temos depois da salvação e da nossa família chama-se testemunho. E com testemunho, como a irmã Lúcia falou, nós podemos ganhar multidões para Cristo e edificar a tantos cristãos que perderam o referencial. Está difícil hoje, né? Nós encontrarmos obreiros que você vai dizer, quando eu crescer, eu quero me parecer 1% com ele ou com ela. Está difícil encontrarmos hoje referenciais. Quantos estamos de acordo, irmãos? Está difícil hoje encontrarmos referenciais. Está difícil. Está difícil. Muito difícil. Há 25, 30 anos era fácil, mas hoje é como buscar uma agulha no palheiro. Você não encontra com muita facilidade referenciais. Um exemplo desta educação informal pode ser visto quando os pais procuram educar seus filhos. E, em grande parte, tentam fazê-los através do ensino via de regra verbal. As atitudes e o comportamento dos pais podem ensejar a aprendizagem e compreensão de conteúdos bíblicos, sem que os pais tenham a intenção de que seus filhos aprendam alguma coisa
em decorrência da maneira pela qual se comportam, e assim por diante. Eu costumo dizer, um trabalho de escola bíblica dominical, por exemplo, né? Eu trabalhei 11 anos, parece que não, né? Você vai ficar um pouco surpreso. Eu trabalhei 11 anos direto no departamento de crianças. Que isso, pastor? Pensando que era só mulher que trabalhava em escola dominical? Não. Então, eu sou uma exceção à regra, né? Eu conheci poucos obreiros, pastores hoje, que trabalharam com escola dominical. E foi meu ministério durante 11 anos seguidos. Até perto de me casar, estava lá agarrado com as crianças. Né? E conheci a irmã Maria Luísa, também agarrada com as crianças. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Aí trabalhamos 3 anos no departamento infantil da Assembleia de Deus de Taquara, Jacarepaguá, do falecido pastor Gilberto Malafaia, né? Pai do Silas. Uma experiência linda que tivemos. Mas em todo esse tempo que eu trabalhei com crianças, e minha esposa já são... Minha esposa tem 59 anos, minha esposa já trabalhou 42 anos direto, né? Só que na América, infelizmente, ela foi obrigada a dar uma paradinha, mas ela trabalhou 42 anos direto com o departamento de crianças. Seja no Brasil, seja aqui, o que a gente tem constatado que o maior problema em se trabalhar com o departamento de crianças não são as crianças. Adivinhe, quem é o problema? Os adultos. Papai e mamãe. Papai e mamãe. Papai e mamãe são um grande problema. Nós trabalhamos aqui em 2 igrejas na América, né? Eu ajudando minha esposa, né? Ela era a líder do departamento e o vice. Meu Deus, que discriminação. Primeiro, nunca um pastor poderia ser o vice-líder, mas na época o meu pastor português, né? Pastor Manuel Arthur de Mello, da Assembleia de Deus Filadélfia de Denver, me colocou como vice dela. Olha que coisa, que situação difícil, mas tá bom. Eu sigo as ordens do pastor, né? E me identificava, claro, né? É uma parte do meu ministério que pouca gente sabe, né? Que eu tenho afinidade, muito carinho para trabalhar com crianças. E os 3 anos que nós trabalhamos ali foi difícil demais. Nós convocávamos 2 reuniões com os pais para orientar os filhos. Nós ouvimos muitos insultos, xingamentos, palavrões, ameaças físicas, de agressão física da parte dos pais. Nós chegamos a ouvir muito essa frase: quem manda no meu filho sou eu, e a igreja é que tem que ter a responsabilidade de cuidar do meu filho, a ponto de dizer, vem cá, quem cuida da educação do seu filho não é a igreja, é você, papai, você, mamãe. A igreja está aqui para ser um complemento. A igreja não é a maceca de nenhuma criança, não é kindergarten, entendeu? Aqui não é babysitter. Nós não estamos aqui para fazer o trabalho de babysitter, mas o trabalho... Não terceiriza, né, pastor? Isso. Nós não estamos aqui para pegar uma responsabilidade que compete ao papai e à mamãe. Nós estamos vendo uma grande falta de educação, começa por aí. Uma enorme falta de educação cristã da parte dos pais. Nós chegamos a implantar nesta igreja um ano de curso de educação cristã para os pais, como lidar com o seu filho. Nós chamamos, vieram 80 pessoas, depois de um ano daquelas 80, quantos ficaram? 23 apenas, mas eu já sabia, porque eles não aguentaram, porque o curso era 100% dentro do plano bíblico de como educar uma criança à luz da Bíblia, e começaram a existirem conflitos. Não, eu aprendi assim, meu pai me ensinou assim, meu avô me ensinou assim, meu bisavô... Peraí, esquece o que seu pai, que a sua mãe, que seu bisavô, que seu tataravô lhe ensinou, e vamos nos focar no que a Bíblia nos ensina, com respeito à criação equilibrada e saudável para os nossos filhos. Não, a igreja não está aqui para mandar na criação. Não, a igreja não está mandando na criação dos seus filhos. A igreja está sendo um braço de apoio para lhe ajudar, caso você queira. Nós perdemos, na época, muitas crianças, né? Por causa caseira, né, pastor? É um problema de formação. Mudar uma formação é impossível. Você não consegue fazer assim. É um processo difícil, lento e muito doloroso. Eu costumo dizer que o Ministério da Educação Cristã é um dos mais dolorosos. É o mais rejeitado. Enquanto que o Ministério do Evangelista, do Profeta, está todo mundo ali aplaudindo. Mas o ministério do mestre, do educador, é o mais pisado, é o mais apedrejado. Sabe por quê? Porque ele vai de encontro às deficiências de formação. É o que esta matéria... local, né, pastor? Esse é o problema, porque cada igreja é uma cabeça diferente.
e cada cabeça, muitas das vezes, é o reflexo da cabeça do seu líder, que pode ter tido uma boa ou uma má educação cristã. Vamos lá. Para Timóteo, olha só que interessante. Para Timóteo não ser desprezado em seu trabalho na igreja de Éfeso, o apóstolo orienta a ser um modelo para os seus ouvintes. Não sei se vocês já estudaram o pano de fundo dessa questão, né, que Paulo deixa para Timóteo, né, que sejas um exemplo. Está lá em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Timóteo tinha 30 anos de idade. O presbitério, o grupo de obreiros da igreja de Éfeso, eram homens maiores de 70 anos. Pensa nisso. Quando Paulo apresenta, este aqui vai ser o vosso pastor, olharam para ele, esse pirralho? Esse calça frouxa? 30 anos? O que ele tem para nos ensinar? Algo mais ou menos parecido com o meu caso, né? Quando me apresentaram aos 14 anos de idade como professor de teologia, esse aí está brincando. Então, no caso de Paulo e de Timóteo, foi muito mais complicado, porque havia uma cultura muitíssimo forte na igreja de Éfeso, muito forte. 30 anos de idade era para ser objeto de escárnio, de zombaria e de menosprezo. Entre outras coisas, Timóteo deveria ser padrão na conduta. Vamos para 1 Timóteo 4,12. Olha que interessante. Parece que a gente está cansado de ler esse texto, mas esse texto aqui tem uma chave linda, que deveria ser considerada nos dias de hoje, na vida de muitos obreiros. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. A palavra exemplo, no grego, é paradigma. A tradução literal de paradigma quer dizer espelho limpo. Então, seja um espelho limpo. Por quê? Lembre-se que os espelhos, na época de Paulo, não eram feitos de vidro. Quem sabia disso, gente? Que os espelhos, na época de Paulo, não eram... O vidro foi criado pelos chineses no século XI. Era feito de bronze. Eram de bronze polido. E a imagem nem saía tão perfeita. Exato, a imagem era muito distorcida, né? Às vezes muito turva. Oxidava, tinha esse problema. Então, a palavra paradigma, ela reflete essa propriedade curiosa, né? Um espelho limpo. Nem todos os espelhos eram limpos à altura de você se colocar na frente dele e traduzir a verdadeira imagem. Por isso que Paulo diz, não desprezes a tua mocidade, mas seu exemplo, seja um espelho limpo, um paradigma dos fiéis, olha só, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Se eu tivesse tempo, eu queria destrinchar esses 6 elementos. Olha só, Paulo está falando para Timóteo, seja um espelho limpo na palavra, ou seja, domine a palavra, viva a palavra, exercite a palavra, conheça a palavra, estude a palavra, seja um espelho que todos digam, uau, coerente. Esse vive a coerência da palavra. Segundo, no trato. É normal que quando estamos cheios da palavra, vamos ser cheios do Espírito Santo e vamos ter o quê? Um tratamento de amor, de zelo, de carinho com as pessoas. No amor. Quando eu trato bem o irmão José Carlos, eu vou ter amor cristão pelo irmão José Carlos, não discriminando a ele, vendo o maior ou menor do que eu, não. Somos iguais na presença do Senhor. É óbvio, a responsabilidade é uma coisa, igualdade de valores é outra coisa. Somos todos de mesmo valor diante de Deus, mas aqui temos responsabilidades diferentes. O irmão Zé Carlos tem as suas responsabilidades, eu tenho as minhas, o irmão Lucas, cada um temos, entende? Então, a questão do trato tem que ser vista dessa maneira, no amor, não é? Tratar todos com a mesma delicadeza e bondade, no espírito brando, espírito flexível, espírito aberto para aprender mais. Nós estamos aqui juntos aprendendo, embora eu estou aqui na qualidade de professor, de diretor, que seja, mas eu também aqui estou aprendendo, gente. Vocês pensam que eu sou o dono da verdade, eu sou o dono do saber, eu sou o dono da experiência. Não sei se alguém já ouviu falar, né? Houve
um famoso catedrático no interior da Alemanha, isso no século XVIII, ele costumava dizer: quando eu leciono aos meus alunos, estou tendo uma oportunidade da parte de Deus de mais aprender e de mais crescer juntinho com eles. Era um professor, né, de teologia da Igreja Luterana de Stuttgart, no interior da Alemanha. Li as memórias dele, achei isso muito bonito, né? Um homem que tinha 76 anos de docência, já ensinava a palavra de Deus por 76 anos, tinha 95 anos de idade, a ponto de dizer que ele estava sempre aprendendo quando ensinava a palavra de Deus. E na fé, precisamos ser homens e mulheres que possamos ser exemplos, né, de fé. E fé é uma questão muito curiosa, né? Eu posso ter fé, por exemplo, para atravessar o deserto, mas o irmão Kleber pode ter a fé para subir uma montanha. Nem sempre a fé que leva-nos a atravessar o deserto é a mesma que nos dá capacidade para subir na montanha, mas que Deus nos ajude a termos a nossa fé enriquecida, fortalecida e cada dia mais crescida, né? Pelo Senhor e pela sua palavra. E na pureza. Então, são 6 características que Paulo enfatizou na vida de Timóteo como educador, porque Paulo foi o segundo maior educador do Novo Testamento. O primeiro, por excelência, o Senhor Jesus Cristo. Abaixo de Jesus, Paulo. E supostamente Timóteo é considerado o terceiro maior educador do Novo Testamento. Vamos lá. Ele já havia orientado a respeito da necessidade de presbíteros e diáconos a serem irrepreensíveis. Alguém pode me dar o significado bem prático da palavra irrepreensível? Irrepreensível. O que você entende? Livro de acusações. Livro de acusações, mas no grego original tem um sentido interessante, né? Anapotos. Anapotos quer dizer sem nenhuma mancha a apontar. Sem nenhuma mácula, né, pastor? Sem nenhuma mancha a apontar. Eu fui um casamento, na verdade, eu celebrei um casamento alguns anos atrás na Argentina. Pensa numa roupa de noiva, branca, mas aquele branco, já viu aquele branco que junto da exposição do sol até machuca a sua visão? Alguém já teve essa experiência de ir no casamento? Aí vê aquele vestido da noiva, ele é tão branco, ele é tão alvo, que quando ele é exposto à luz solar, cria um choque nos olhos, né? E eu fico impressionado com aquele branco na roupa da irmãzinha. Estava muito bonito o casamento, né? Na hora da troca das alianças, estava lá o casal, a irmã feliz da vida, mas eu estava vendo o irmão, isso era primavera na Argentina, o irmão estava lá coçando o nariz. Eu falei: Jesus, vai dar um espirro, vai dar problema. Mas não deu outra. Eu pensei, eu acredito que 1 minuto depois o homem deu um espirro, mas sabe aquele espirro bem desengonçado? Deixou toda a audiência assustada, mas pior de tudo, no espirro saiu uma gotinha de catarro verde. Aquele bem pequenininho. Foi parar aqui, ó. Pum! A irmãzinha deu um grito. Pablo, chamava-se Pablo. Pablo, me estropeaste o vestido, acabaste com o meu vestido. Gente, aquele verde ficou tão enfático. Mas era assim, uma coisa do tamanho de um carocinho de arroz. Quando a irmã abaixou assim e viu em cima da área do sutiã dela, ela começou a gritar: não, não, não! Eu simplesmente: Jesus, essa eu não esperava. O casamento parou. E que vocês o casamento parou. Aconteceu o casamento, mas 5 horas depois conseguiram outro vestido. Eu falei, e eu me lembrei dessa palavra de Paulo, irrepreensível. Eu falei: Jesus, o vestido da irmãzinha não ficou irrepreensível, mas bastou um espirro. Estão me entendendo a moral dessa história? Um espirro assim, inocente. O irmão, no branco, né? O irmão estava lá fazendo uma careta. Daqui a pouco, e no que saiu, aquele catarrinho arrebentou com tudo. Na vida espiritual, irmãos, temos que ter um cuidado, que nenhuma mancha, por mais sutil que seja,
macule, essa é a palavra que eu estava querendo encontrar, macule, manche o ministério. Deixa eu aqui compartilhar algo que tem muito a ver com educação cristã, mas eu ouvi há umas 3 semanas aqui da boca de um pastor hispano, e isso deixou ele bastante irritado. Estávamos justamente falando sobre as características de um obreiro, Entenda que o que eu vou dizer aqui não tem nada a ver com o ponto de vista meu pessoal ou uma coisa que eu penso. Eu estou olhando para a Bíblia. Então, se eu estou comentando, compartilhando com vocês, é porque eu fico agarrado com o que a Bíblia nos ensina. Temos um pastor aqui hispano numa cidadezinha aqui próxima a Orlando, a umas 30 milhas, que ele tem uma igreja. Já ministrei na igreja dele 2 vezes, mas eu não sabia, né? Eu fui apresentado por um outro pastor, e aí eu descubro que ele já é divorciado pela 3ª vez. O pastor de 72 anos. E eu comecei a coçar a cabeça, rapaz. Pastor de igreja, divorciado já por 3 vezes. Uma igreja de uns 300, 350 membros. E estive lá só 2 vezes. Mas tenho ouvido falar que é uma igreja muito cheia de problemas. Sobretudo pelo fato que o pastor é divorciado já por 3 vezes. Nada pessoal que eu vou dizer a vocês. Eu olho agora para a Bíblia. Que lastro moral, que cabedal moral um pastor divorciado e por 3 vezes tem diante de uma igreja. Por quê? Quando eu falo de cabedal, de lastro moral, é que um divorciado teria moral ministerial espiritual para aconselhar famílias? Nenhuma. Não estamos falando isso para julgar a pessoa do pastor, mas é uma coisa que não encaixa, compreende, no plano bíblico. É a mancha no vestido. Exatamente. Deus perdoa os divorciados, Yes. Claro. Erros todos, infelizmente, cometemos, falhas, fracassos, cometemos na trajetória da vida. Agora, o obreiro consciente da Bíblia, que de repente ele não é consciente, ele é um ignorante, um analfabeto bíblico, mas quando ele conhece a Bíblia, ele tem que entender, para estar à frente de uma obra, ele tem que ter uma vida irrepreensível, que não quer dizer perfeita, mas irrepreensível. Quantos estão me entendendo, gente? Amém. Trata de mancha. Mas eu conheço pastores divorciados que estão à frente da igreja. Isso é uma questão muito pessoal entre ele... Mas a mancha está lá, pastor. Mas a mancha está. E o que Paulo fala, na verdade, é ser irrepreensível, é não dar motivo para ser repreendido. Aí está. Porque ninguém é irrepreensível 100%. Yes. O próprio Pedro foi repreendido por Paulo por hipocrisia. E foi pesado ali o confronto. O que Paulo quer dizer para Timóteo é separa obreiros que não dão motivos, que possivelmente na igreja de Éfeso tinha bastante, para ser repreendido. E hoje parece uma coisa tão normal, tão natural. Desculpe, eu não estou aqui falando a nível pessoal, não, gente. Eu estou analisando à luz da Bíblia. Hoje parece tão natural, né? Pastores divorciados 2, 3, 4 vezes à frente de igreja e tanto faz, tanto fez, mas e aí? Como é que fica a escritura? Pastor, na verdade, não tem aquele fruto para poder... Ele não passou pelos frutos pacíficos. Entendeu? É complicado. Na hora que ele precisar de usar aqueles frutos para ajudar alguém ou para dividir os frutos, ele nunca teve. Aí fica difícil, né? Ele não vai ter lastro moral. Essa é a verdade. Porque, como diz o irmão José, a mancha vai estar lá em cima dele. Ele pode ser até uma pessoa esforçadíssima, mas se ele tivesse consciência bíblica, ele ia dizer, o que eu estou fazendo aqui? Estou ocupando uma posição errada. Não há coerência. Exato, posso servir a Deus em qualquer outro lugar, mas não à frente como pastor de uma igreja, porque ele tem, infelizmente, essa mancha, e essa mancha é difícil, ela não é apagada assim. Sim. Mas hoje em dia, tipo assim, tudo que acontece na igreja, qualquer igreja, o pastor separou... Aí eles falam assim, é porque Deus quis assim, tem propósito nisso, tem, Deus está me provando. Então, assim, tudo eles justificam nisso. Aonde está escrito isso? Não está escrito. Eles justificam assim. Só que as pessoas não estudam a Bíblia e aí acabam acreditando nisso.
Porque é isso que eu escuto, entendeu? Igual aconteceu numa igreja muito grande aqui em Boston. Então, assim, o que eu escutei da boca da pessoa foi assim, porque Deus tem propósito, Deus tem algum propósito com a igreja, propósito com o pastor. Então, assim, tudo eles justificam nessa linha. Porque hoje também parece que Deus virou funcionário dos cristãos, né? Porque na hora que eles querem uma coisa, que eles querem algo de Deus, eles vão atrás de Deus. Tipo assim, ficam, a vitória é sua, vem aqui porque aqui faz milagres e tudo mais. Então, hoje em dia, muitas pessoas veem Deus como funcionário. Ele vai fazer o que eu quero. E não querem, tipo, né, largar, renunciar aquilo que você já foi. Então, essa é a questão nas igrejas hoje em dia. Então, depois que você estuda, seleciona. Exato. É a falta de... Isso que a irmã Tatiana está falando é muito sério e grave. Meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Interessante quando você estuda essa palavra no hebraico, lhe faltou conhecimento, quer dizer, lhe faltou uma luz básica. Olha a tradução interessante. Oséias 4,7 está dizendo que a nação de Israel, naquela época, ela se corrompeu. Por quê? Porque os sacerdotes perderam a noção básica de separação, de consagração, de honestidade, de santidade, a luz básica. Aqui não está se falando que um membro de igreja precisa ter um mestrado em teologia, não, mas ter um conhecimento básico da Escritura Sagrada, básico, e a falta deste conhecimento é a razão da destruição de igrejas e ministérios. Isso que a irmã Tatiana está falando, eu tenho ouvido falar em várias igrejas. Não, isso é absurdo. Outra coisa interessante, o meu líder, eu escolho. Se eu vejo na vida de um líder pontos que desabonam ele, eu não estou obrigado a ficar ali. Não está, exato. Exato. A Bíblia tem um texto, me permite compartilhar, não tá fora do assunto, né? Nós vamos terminar às 10 horas, tá? Só para vocês ficar tranquilos, 10 horas, 10:05, como no máximo terminamos. Deixa eu compartilhar com vocês Efésios, já que estamos falando de Paulo, né, ter sido colocado como pastor ali de uma igreja polêmica, uma igreja difícil, né, a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5. Tem um texto em Efésios capítulo 5 que muito me preocupa. Começando no versículo 8, Efésios capítulo 5, versículo 8. Se você pode ter a sua Bíblia aberta e até anotar isso aqui, me impactou muito. Quando eu li pela primeira vez esse texto há mais de 40 anos, eu fiquei uau, que forma fantástica que Paulo aborda isso para Timóteo. Efésios capítulo... Não somente para Timóteo, mas sobretudo para a igreja em Éfeso, né? Em Éfeso. Embora Timóteo, né, nas entrelinhas, tomou conhecimento desse conteúdo, mas na carta a Éfeso, ou a Efésios, foi diretamente para a igreja em Éfeso. Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque no outro tempo eras o quê? Porque no outro tempo eras... Trevas. Olha só que interessante. Mas agora sois luz no Senhor. E essa luz implica o quê? Conhecimento básico das Escrituras. Por isso, Paulo retifica. Andai como filhos da luz. Olha o que ele diz no verso 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Presta atenção. Bondade, justiça e verdade. São as 3 âncoras que sustentam a Escritura Sagrada. A Escritura é como um grande barco. E ela é sustentada por 3 âncoras que dão estabilidade e firmeza. Bondade, justiça e verdade. Olha o verso 10. Aprovando que é agradável ao Senhor. Se eu estou ancorado na bondade, na justiça e na verdade, eu estou bem. Olha o que diz o verso de número 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Em outras palavras, não sejam cúmplices de igrejas ou líderes que estão fora da âncora da bondade, da justiça e da verdade. Isso aqui é sério, irmão, isso aqui é pesado. Verso 12. Porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe. Verso 13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo
manifesta. Como o irmão Kleber mencionou agora há pouco, alguns minutos atrás, da igreja de Éfeso tinha aí uns probleminhas meio cabeludos, né, que Paulo precisava resolver. Tá? E quando ele preparou Timóteo para mandá-lo ali para Éfeso, rapaz, Timóteo passou um pedaço bem apertado. Mas Deus deu vitória, Deus honrou o ministério de Timóteo, né? E a carta aos Efésios corrobora, fortalece, né, as orientações que Timóteo precisava tê-las endossadas para executar um ministério de educador, né? Na verdade, o que Timóteo foi fazer ali em Éfeso é reeducar uma igreja mal educada. E hoje Deus precisa levantar Timóteos, né? Nós temos um trabalho de treinamento de obreiros, né, que nós fizemos muito com os hispanos, né, que já fizemos aqui 2 vezes nesse tempo que estamos aqui na Flórida, chamado Operação Timóteo, Operação Timoteu, e é um trabalho de treinamento de reeducar obreiros, que entre nós é um negócio complicado, né? Você educar é uma coisa, você reeducar é muito mais complicado, porque o educar é muito pior, irmão Kleber. Pode acreditar, eu creio que o irmão já teve essa experiência na sua vida de ministério, né, como obreiro, é muitíssimo pior. É bem pior. melhor formar um obreiro do que pegar um obreiro já formado que veio com pensamentos de outro, é muito difícil. Porque de 10 obreiros que vêm já formados, uns 2 conseguem aceitar uma opinião de um líder na igreja. Indiferente da posição acadêmica desse líder, como nós falamos no início, de pessoas que são exemplares, como a irmã Lúcia deu exemplo, de pessoas que não têm uma formação teológica, mas têm testemunho e têm testemunho de vida. Exato. Vida com Deus, que é exemplo para nós. Então, tem pessoas que não aceitam isso, tem obreiro que não aceita. É bem complicado. Muito complicado. Né? Trabalhar com pessoas cruas é muito melhor, né? Como a massa do gesso, molinha, você tem como trabalhar e dar a forma. Agora, Pastor, você trabalhar com... O segredo é ir mordendo devagarinho. Cada dia que Deus vai te dando oportunidade, você vai modelando devagarinho. Porque tem gente que já bate assim, firme de uma vez. Se bater muito firme, exato, a minha natureza. Exato. A minha natureza, eu vou fazendo devagarinho, até chegar onde eu preciso. Ou seja, tem que usar com um certo grau de psicologia, não dando a entender ao outro que você está, assim, quebrando. Devagarinho você quebra. Eu já tive essa experiência de trabalhar com 8 obreiros durante 17 anos. Eu tive essa paciência porque Deus me deu uma ordem. Você vai trabalhar com esse grupo de 8 obreiros, eles vão sair excelentes educadores. Pensa em 8 obreiros cheios de manias, cheio de picuinhas, cheio de o que você imaginar de estranho. Eu falei, Jesus, eu gastei 17 anos da minha vida com aqueles 8, mudei de igreja 2 vezes, estou ali agarrado com eles, né? E o Espírito Santo não desista da vontade, era de chutar o balde ou de chutar a perna de um deles, porque era horrível, era muito cheio de... Meu Deus! Eu aprendi uma coisa com a Bíblia, que nós temos sempre o exemplo do vaso como representação do povo de Deus. E uma coisa que eu aprendi com a Bíblia é que o vaso nunca pode sair da roda. Exatamente. Nunca. Ele nunca pode sair da roda, porque o dia que ele sai da roda, a mão do oleiro sai da vida dele. E quando ele está na roda, o oleiro está trabalhando. E querendo ou não, isso é bíblico, isso é teologia. Nós somos um vaso em construção. Ninguém é vaso. Ninguém é vaso completo, vaso perfeito. Em construção. Não existe o vaso completo. Entende? É vaso em construção. Então, infelizmente, como o obreiro já acha que ele é o vaso... Aí esse é o problema. Mas isso vai de encontro, irmão Kleber. Depois de ter investido 17 anos da minha vida com aqueles 8 obreiros, eu fui entender algo fantástico. O irmão já está até profetizando o que eu vivi. Eu aprendi terrivelmente que aqueles homens deficientes na minha visão, na visão bíblica, eles eram necessários passar na minha vida para corrigir as minhas deficiências. Rapaz, aquilo ali foi... Depois eu descobri... Eu fui entender isso no último ano que eu estava com eles. Tanto que o senhor aprendeu. No último ano, gente, a ficha caiu. Pum, o quê? Eu estou há 17 anos por causa não deles, mas também por causa de mim. Sim, gente, coisa linda.
Eu chorei igual a criança desmamada no dia que eu despedi aqueles 8. Eu os apresentei à igreja, ao pastor presidente, pastor, estão preparados para serem educadores nas congregações. Eu trabalhei no ministério que tinha mais de 360 congregações no Rio de Janeiro. Estão preparados, manda eles, manda ver, eles estão preparados. Gente, eu nunca chorei tanto, assim, convulsivamente agradecido a Deus por vê-los preparados, mas, acima de tudo, por ver a mim mais modelado e mais trabalhado por Deus. Às vezes Deus trabalhou mais no senhor do que neles. Né? Acredite, isso eu não tenho vergonha de dizer. Trabalhou mais em mim do que na vida deles. Eles hoje, não vou aqui citar nomes por uma questão de respeito e ética, né, são os 8 melhores educadores que o Brasil tem, para a glória do Senhor. Não vou mencionar nomes, né, porque eles pediram. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo. Você ajudar a formar um caráter espiritual de uma pessoa que mais tarde ele é superior a você. Isso é a coisa mais importante que eu acho que a gente pode ter na nossa vida como cristão. E esses obreiros, para a glória do Senhor, dão banho, gente. Eu não sou nada, eu sou rato diante deles. Né? Um deles esteve em Boston há 6 anos atrás, chorou igual criança. Pastor, o senhor está aqui. Eu falei, rapaz, você arrebentou com esse curso. Eu falei, meu Deus, aí, esse aqui é o meu mentor. Esquece, não me apresenta a ninguém, não. Eu não fui também. Esse aqui é o meu mentor, me aguentou 17 anos. Esquece, não faz essa propaganda que não funciona. Diga que Jesus trabalhou na sua vida, mas não me menciona, não, por favor. Mas Deus é bom, isso que a irmã Lúcia está dizendo, a gente se sente gratificado, não por nós, mas por ver o que Deus fez na vida das pessoas, mas, como disse o irmão José, quem ganhou mais fui eu. Eu aprendi a ter muita paciência, perseverança, e por isso que hoje eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil. Gente, se você ainda não me aprendeu a conhecer, eu sou um camarada que hoje é muito difícil desistir de você. Pastor, e o amor incondicional que o Senhor nos ajuda a desenvolver dentro de nós. Exato. Entendeu? Porque, infelizmente, às vezes a gente é um pouco limitado. Você ensina, você ministra, aí dá vontade de desistir, né? Deixar ele para lá. Aí o Senhor fala comigo, Lúcia, você também não era assim? Eu falei, era. Tem aluno que eu não vou mentir a vocês, não, que dá vontade de dar 3 tapas debaixo de cada orelha. Tá. E dizer, vai embora, não preciso de você como aluno, mas o Espírito Santo, olha lá atrás o que você pode ver, o que você passou, ama, morre por ele se for necessário. Por isso é muito difícil, eu não sou melhor do que ninguém, gente, não estou aqui me exaltando não, mas é muito complicado eu desistir do aluno. É igual o Paulo novo convertido, né, pastor? Aí está. Eu não sou muito uma pessoa fácil. Você não sabe quem você está modelando. Exatamente. E eu não sei que dentre vocês aqui vai sair uma tremenda de uma eminência que vai impactar antes da vida de Jesus a muitas vidas, né? Eu quero acreditar que aqui, aleluia, eu estou crendo que aqui, para a glória do Senhor, vai sair um grupo de homens e mulheres que vai fazer um arraso. Para a glória da Bassarabachuri Cantenemeque. Eu creio, irmãos. Eu creio que essa escola não foi levantada pela minha mão, mas pela mão do Senhor para fazer uma grande diferença. Gente, vale a pena a gente passar por tantas situações e apertos, porque lá na frente a gente vai entender que tudo, sem exceção, valeu a pena. Tá? E que Deus me dê vida e me dê saúde e me dê o privilégio de ver alguns de vocês serem usados por Deus, como eu tenho orado todos os dias. Senhor, usa a Tatiane, usa a irmã Lúcia, usa o Kleber, usa o irmão Wellington, usa o irmão José Carlos, usa a irmã Ruth, usa a irmã Graciela, usa a pastora Priscila, usa a irmã Sandy, usa esse povão, meu Deus, esse povão que está aí batalhando pesado, dando muito de si, usa para a glória do teu nome. Olha, se Deus me der esse presente, eu já tenho tudo, não preciso de muita coisa. Saber Deus na vida de vocês, eu já estou gratificado. Pastora Priscila, tem uma palavra, tem a participação? Eu iria dar um exemplo bem fácil, assim, a questão da formação, quando a formação é feita no micro-ondas, que é aquela coisa assim rápida, e quando você vai fazer a questão do alimento em fogão a lenha, sabe? Eu gosto de fazer muitas essas comparações, porque às vezes a demora, o tempo certo de Deus usar cada um segundo os seus propósitos. Deus sabe todas as coisas, é a maturidade para absorver, sabe, para ficar ali no forno e tudo mais, e tudo ser na hora e no momento certo que Deus quer, né?
Que lindo essa sua abordagem. Quem já comeu aqui... Sim. O que ela está falando, eu ia falar antes. Aí o senhor começou a falar. Eu ia até citar um texto, se os irmãos quiserem utilizar em casa, Hebreus 5. O escritor dos Hebreus não ajudou muito aqui, não. A partir do versículo 11 até o 14, ele fala assim, ó. A irmã falou da maturidade, ele fala assim, ó, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar. Portanto, você tem se tornado tardio em ouvir. Ele já começa duro. Ele vai falar assim, pois com efeito, quando deveis ser mestre, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensinar de novo quais são os princípios rudimentares dos oráculos. Essa parte, princípio rudimentar dos oráculos, é como se fosse o beabá com a pessoa que está começando a estudar, é aprender o ABC. Aqui o escritor Hebreus está falando assim, para o pessoal da guerra. Quando o senhor falou um pouco para trás de líderes que têm essa dificuldade para poder... que não quiserem estudar, não tem um princípio bíblico e nem exemplar. O escritor Hebreus coloca uns homens desses numa situação muito difícil, porque eles não preocuparem em aprender. Eu sempre falo na igreja que um bom pregador não é porque ele fez um curso teológico. Teologia não faz pregador e não faz ensinador. Exatamente. Teologia ela é para quem já tem um ministério. E mais, ela só nos torna mais responsáveis. Exato, mais criteriosos. Isso. E não melhor do que ninguém. Exato. Agora, porque existe... Eu conheci, como o senhor perguntou, eu conheci muitos obreiros que nunca fizeram um curso teológico, mas são excelentes pregadores. Sim, sem dúvida. Isso aí. E utiliza a Bíblia e consegue interpretar a Bíblia de uma maneira extraordinária. Agora, infelizmente, como a irmã falou de pessoas que quer tudo no microwave, que são pessoas que estão ainda nos princípios rudimentares da palavra de Deus. Eles ainda não saíram do beabá do ensinamento da Bíblia. Ficam ali sempre aquela mesma coisa, não cresce, não avança, não forma pessoas, porque tem medo que se formar a pessoa aprende um pouquinho a mais que ele no ABC, aí complica a vida dele. E é uma situação muito complicada para a vida de pessoas imaturas, como a nossa irmã falou. Aí vem o resultado, né, da comida feita no fogão a lenha e na comida feita no microwave. Alguém já comeu comida feita no fogão a lenha? Demais. Já percebeu a diferença do gosto? Tem sabor. Deus, isso. Irmão José, já vou começar a dar ponto. Sabor. Quando somos educados, como a Bíblia nos orienta, o sabor é outro, é o fogão a lenha. Toma tempo, mas o sabor espiritual é outro. Para fechar, me deu fome, né? Que tem uma sopa de lentilhas me esperando, né? Que eu coloquei antes da aula, eu também corri atrás, fiz as coisas para deixar lá no jeito, agora eu vou terminar de fazer essa sopa. Fala. Vaso, para ser usado, ele tem que ser trabalhado. Deus não usa ninguém sem trabalhar ele. É a roda que o irmão Kleber nos lembrou, é a roda do oleiro, né? Se a gente sair fora da roda, já era, né? A gente não vai nem ser trabalhado, nem burilado, nem muito menos aperfeiçoado, porque o obreiro sabe, o oleiro, aliás, sabe das impurezas que o vaso precisam ser retiradas. Pastora Priscila. Deixa eu falar uma coisa bem rapidamente, falando sobre o vaso, ele ser moldado. No Brasil, eu dei algumas aulas com argila, e a gente colocava essa argila no forno para fazer a peça. E os meus alunos ficavam muito frustrados quando, de repente, a peça quebrava no forno, e você só sabia quando você abria. E não podia abrir no mesmo dia, porque era 830 graus que ficava. Isso. Era uma intensidade muito grande. Já li alguma coisa. Se você amassa o barro até tirar todas as bolhas dele, ele não fica perfeito. Então, às vezes, esse momento que a gente é amassado, tipo assim, não pode ficar nada, nenhum resíduo, porque aquilo faz o vaso quebrar. Yes. E você voltar de novo na roda e você ser moldado. Então, é um processo, assim, bem longo, mas quando ele é feito com perfeição, aquilo dá um vaso que você pode levar para casa e fica ali da maneira tão linda, tão maravilhosa, que eu lembro que os meus alunos se alegravam muito nesse dia, na hora de abrir, o dia de abrir o forno, né? Que era algo assim, que tinha que ser bem trancado, tinha toda uma regra.
Então, o dia de abrir aquele forno e mostrar para eles como que ficou as peças deles era de grande alegria, mas também de grande tristeza, porque alguns não permaneciam e não conseguiam por causa desse momento, né? Então, é um processo. A pastora Priscila me lembrou das bolhas. Todos nós, como vasos, temos bolhas. E elas precisam ser eliminadas. Do contrário, o vaso não vai chegar à forma que o oleiro quer. Irmão José, rapidinho, vamos terminar em 5 minutos. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse uma frase muito interessante. Deus, ele trabalha mais em nós do que através de nós. A preocupação dele é trabalhar em você. Em nós, exato. Porque em nós se reflete o testemunho. Deus está preocupado em criar qualidade no nosso testemunho e não nos fazermos importantes para sermos aplaudidos, né? Por isso tem muita gente querendo protagonismo, querendo reconhecimento, querendo aparecer, mas nós temos que entender o que João Batista deixou ali registrado em João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. E para ele crescer, a gente tem que diminuir mesmo. Aí as bolhas têm que ser arrebentadas. Para fechar aqui, por favor. Não obstante de Timóteo ser muito jovem, precisava conquistar o respeito de seus ouvidos através de um comportamento exemplar. Isto porque a influência do testemunho do pregador sobre a aceitação do sermão requer que nossa vida esteja posta sobre o domínio da Escritura. Entende-se por conduta o modo de vida, a maneira de tratar as pessoas, os costumes, hábitos, vida do trabalho, relacionamento familiar, modo de lidar com as finanças, etc. Timóteo devia manifestar uma conduta educadora, que manifestasse a vida de Cristo, uma conduta que estivesse acima da reprovação. A conduta é um reflexo do caráter o qual é nutrido e alimentado num relacionamento crescente, submisso e comprometido com Cristo. O educador cristão vai ensinar muito com a sua vida, desde que ela esteja em harmonia com as Escrituras. E fechando esse parágrafo, o apóstolo Paulo, em 2 passagens em sua carta aos Filipenses, nos convida a olhar para a sua vida e imitar o seu comportamento. Olha o que Paulo disse: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em vós. Filipenses 3,17. O que aprendestes e recebestes e vistes em mim, isso praticai. Filipenses 4,9. Perry Dawes chama isto de aprendizado por observação e afirma que a imitação dos modelos é um conceito bíblico para conduzir o povo à maturidade. Que lindo isso aqui, gente, que lindo. Olha, quando eu redigi isso aqui, eu redigi, sem exagero, com lágrimas. Dizendo, meu Deus, como vale a pena sofrer semeando, como vale a pena chorar, porém semeando, como vale a pena muitas das vezes ser incompreendido, mas semeando a boa semente da palavra, porque lá na frente os resultados serão vistos para a glória do Senhor. Amém? Próxima aula, vamos entrar na educação cristã formal, né? Que é o nosso caso aqui, né? A educação cristã sistematizada, com normas, com regras, bem interessante. Aí vamos falar sobre o educador, sobre o poder da palavra. Peço que vocês leiam, né, as páginas que vêm a seguir. Não é uma apostila muito grande, mas é uma apostila com muita prática. Aqueles que ainda não receberam, fiquem tranquilos e atentos que vão receber, se Deus quiser, semana. Irmão José já recebeu, obrigado. Alguns de vocês já receberam. Quem não recebeu ainda, fique atento que vai, se Deus quiser, essa semana já chegar na sua casa. Gente, essa aula valeu alguma coisinha? Um grãozinho de areia? Valeu? Se glória valeu, a Deus, bom a honra, demais. a glória damos ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir, irmã Lúcia, nos despedir com oração, tá? Pedindo... de novo, não se esqueçam de estar orando, né? Obrigado àqueles que estão orando por nossa casa, por nossa família, por minha esposa. Acreditamos que na próxima semana precisamos tomar uma posição, né, com respeito a uma consulta médica, e daí, crendo que o Senhor já está operando, apesar do quadro não ser muito bonito, mas temos confiança que o Senhor vai nos dar uma surpresa, né? E vocês vão me aguentar, porque eu vou ficar muito chato em dar o testemunho da vitória da minha esposa, do milagre que estamos esperando da parte do Senhor nosso Deus. Irmã Lúcia Michelangelo estará nos despedindo com uma palavra de oração e esperando vocês, se Deus quiser, para a próxima segunda, dia 11, em nome de Jesus. Irmã Lúcia.
Paizinho Santo, querido Deus, queremos render graça ao teu nome, Pai, e agradecer por todas as maravilhas do teu amor sobre a vida de cada um dos alunos, de professor, Pai querido, presente nesta noite, Pai. Aleluia. Senhor, nós queremos apresentar nas tuas mãos, Paizinho, a vida da tua serva, irmã Maria Luísa. Aleluia. Deus, hoje nós aprendemos, ouvimos a tua voz, ó Pai, Aleluia. naquilo que o Senhor quis falar conosco, Pai. E sabemos também que o Senhor tem algo de específico na vida da tua serva, algo, Deus, que tem para revelar sobre a sua vida, Pai. Aleluia. Meu Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem capacitado o teu servo, meu Deus, também o teu filho, Pai, a estar nesses momentos, Deus, para glorificar o teu nome, Deus, porque isso tem produzido fruto, Pai. Aleluia, Isso tem aleluia. produzido, Pai, crescimento espiritual. Glória a Deus. E, Senhor, e o teu nome, Pai, Glória será a Deus. glorificado no Aleluia. meio desta tormenta, Aleluia. Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, e pedir a ti que o Senhor venha abrir portas, Pai, que o Senhor venha abrir, Senhor, de uma maneira específica, Aleluia. Pai, Glória a Jesus. para o cuidado da tua serva, Deus. Queremos colocar os hospitais, meu Deus, as clínicas, Deus, que o Senhor envie um anjo, Pai querido, tirando, Aleluia. Deus, Glória os a Deus. tropeços e glorificando o teu nome sobre a casa do teu servo, Aleluia. Pai. Meu Deus, eu quero te agradecer, papai, porque eu sei, Pai, que o inimigo tem se levantado, Pai, mas a vitória Glória a é Deus. do teu servo pelo Glória teu a sangue. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, querendo o Senhor agir nesta escola através do teu servo. Aleluia. Quem impedirá, papai? Glória a Deus. Nós Glória a cremos Deus. que ela é tua, Deus. É o Senhor que levantou, é o Senhor que tem nos dado força para estar aqui, Deus, para glorificar e exaltar o teu Aleluia. nome. Glória a Deus. Portanto, Pai, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à nossa direita, Glória Pai, a Deus. Glória a porque Deus. cremos que desta escola, Deus, desta escola, Glória a Pai Deus. querido, grandes coisas tu fará, porque Aleluia. tu não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que arrependa das promessas Glória que a foram Deus. dadas Glória a na Deus. vida do teu servo, Pai. Deus, eu quero te agradecer e colocar cada aluno na tua mão. Aleluia. Cada necessidade, Graças meu te Deus, não damos, foram Deus. manifestadas, mas o Senhor conhece, o Senhor faz segundo aquilo que está no teu Glória a coração, Deus. para Glória a a Deus. glória do teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus. E nós queremos também lhe pedir, papai, que o Senhor venha abrir mais alunos para que Em nome de possa estar Jesus. junto Em nome de dessa Jesus. academia, Pai. Meu Deus, desperta vidas, Em nome de mas também nos Jesus. ensina, Senhor, a anunciar essa escola, Em Pai, nome de pela Jesus. tua misericórdia. Nos coloca na memória, Deus, e nos coloca as Em pessoas nome que de o Senhor Jesus. tem para agregar juntamente conosco, Em nome papai. de Jesus. Nós te agradecemos por esta oportunidade e te glorificamos. Toda honra, glória, louvor e majestade. Aleluia. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, amém. Amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe, pastora Priscila, Tatiana, irmão Wellington, irmã Ruth, Graciela, irmã Lúcio, José Carlos, irmã Sede. Deus os abençoe. Obrigado. Tenha uma abençoadíssima semana. Próxima segunda, dia 11, estamos aqui em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Bom descanso. Paz do Bom Senhor. Kleber, paz do Senhor a todos. Paz. Boa noite. Paz, boa noite.